E para quem é novo por aqui, sou a doutora Tatiane Maete, sou pediatra, alergista, autora do grande livro do bebê. E esse canal é uma troca sobre o meu mundo, o mundo da pediatria. E hoje eu escolhi um tema muito interessante. Todo mundo, quando está grávida, esquece disso. De entender o que vai acontecer com o bebê depois que ele nasce. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Já conversei um pouquinho com vocês sobre a importância da consulta pré-natal, que é um pouquinho sobre isso que eu falo, mas é muito importante que a mãe se prepare para o nascimento do bebê também. É claro que dependendo da maternidade, dependendo do estado do Brasil, ou até do lugar do mundo que a pessoa esteja, o protocolo pode ser diferente. Mas tem coisas que não tem como ser diferente. Tem coisa que é científico e que todo bebê tem que passar. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso para que você não fique insegura nem com medo logo que o bebê nasce, que é um momento tão importante, um momento tão mágico e que você não deve ficar preocupado com coisas externas e sim sobre acalentar e ficar agarradinho com o seu bebê. Então, primeira coisa que é muito importante, que o ideal é que tenha um pediatra na sala de parto. Então, o protocolo hospitalar é que tenha um pediatra. Alguns lugares trabalham com enfermeiras que são especialistas em cuidado com o bebê. Então, em alguns países não é o pediatra que faz a sala de parto. Aqui no Brasil, a grande maioria das maternidades tem pediatra e o seu bebê vai ser assistido pelo pediatra. E por que é tão importante que a gente tenha um pediatra na sala de parto? Porque o pediatra, ele está ali não para fazer nada importante, mas quando dá errado. Então, infelizmente, a gente tem de 1 a 1000, de um nascimento para 1000 crianças que vão ter alguma intercorrência e vão precisar de alguma manobra de reanimação, ou seja, alguma manobra para que a criança volte a respirar ou o coração bata. E para essa criança, eu brinco que o tempo é cérebro. Então, se a gente deixa passar muito tempo, o cérebro da criança pode sofrer. E esse sofrimento vai causar consequência ao longo da vida inteira da criança. E por isso que é tão importante que o pediatra esteja presente e saiba o que ele vai fazer, né? Então, existem cursos, inclusive, né? Todo pediatra, ele pode fazer um curso, chama-se Reanimação Neonatal, que é disponível pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e que ele vai saber o que ele vai fazer quando a criança nasce e principalmente, por exemplo, se for uma situação de risco, um prematuro, ou uma situação que a gente saiba que existe maior chance de que dê errado. Mães diabéticas, mães hipertensas. Então, primeira coisa importante é que provavelmente vai ter um pediatra na sua sala de parto. Eu estou falando isso, mas muita gente não sabe que existe um pediatra dentro da sala de parto. A segunda coisa importante é que muita coisa mudou nesses últimos anos. E a principal mudança é que hoje a gente tem uma coisa que a gente chama de Golden Hour. O que é isso, tá? A hora de ouro do bebê. Então, antigamente, eu brinco, né, que quando eu fiz pediatria, a gente tinha os 10 passos da sala de parto. Eu dei aula sobre isso, gente. Então, era o quê? 10 passos. A primeira coisa que era o primeiro passo, pegar o bebê e colocar numa cama aquecida. A gente tirava a criança da mãe e colocava numa cama aquecida. O segundo passo era aspirar, primeiro boca e depois narina. O terceiro passo era remover campos úmidos. Olha como a pessoa guarda coisa, olha, muito antiga. Remover campos úmidos, que era esfregar a criança e pegar aquele pano e tirar aquele pano. Então, hoje mudou. E olha que eu não sou muito velha não, gente.
Mas, hoje, o que é o protocolo? Criança nasceu bem, botar no colo da mãe e deixar ali. E, claro, a gente está ali de olho, então, assim, a gente não está ali por nada, né? A gente tem um motivo para estar ali. Então, a gente vai ali, vai ouvir um coraçãozinho, ver se o coração está batendo, pega o cordão, vê que o cordão está pulsando bem. Vai deixando. Vai deixando a mãe sentir o seu filho. O calor, em vez de ser da cuba aquecida lá, que a gente tinha, né? Daquela coisa que aquece pra caramba, é o calor do corpo da mãe ou do pai. É o contato ali da mãe e do pai que vai aquecendo, que vai fazendo com que ele mantenha o calor da pele. Claro, isso num ambiente perfeito e numa criança que não tenha risco, não seja prematura, não tenha alguma outra intercorrência que a gente tenha que agir com rapidez. Então, aquela criança ela vai ficar no colo da mãe. E uma coisa que muitas vezes me perguntam é assim, o que eu tenho que fazer? Né? Porque a gente quer acertar, a gente quer fazer tudo correto. Nada. Então, a mãe, ela vai usar o instinto dela, vai pegar no colo, se ela se sentir à vontade para colocar no peito, ela coloca. Se ela tiver com dor, ela fica só no colo. Se ela não quiser, ela pode entregar para o pediatra ou para o pai. Não existe certo e errado. Existe que aquele momento entre a mãe, o pai e a criança deva ser respeitado. Seja ele para a mãe colocar no peito, seja ele para entregar para o pediatra porque está acontecendo uma intercorrência com a mãe. Então, é um momento da mãe do bebê sem cobrança. Tati, é importante colocar no peito? A gente sabe que essa primeira hora, quando a gente coloca no peito, a gente aumenta a chance da amamentação dar certo. Por quê? Porque aquele primeiro contato vai fazer com que o leite desça mais naturalmente, que a pega da criança seja melhor, que o visual mãe e bebê, o processo mãe e bebê visual de tato, seja iniciado mais rapidamente. Então, tem vários estudos mostrando do benefício da amamentação na primeira hora de vida. Então, se a gente conseguir, ótimo, melhor dos mundos. Mas se a gente não conseguir, mas a gente conseguir pelo menos o contato pele a pele, já pelo menos a gente trabalha uma parte do protocolo. Então, a primeira hora é da mãe. O pediatra, ele vai ficar só assistindo, olhando a magia do parto. E aí, depois dessa primeira hora, o que vai acontecer, Tati? O pediatra vai pegar o seu bebê para examinar. É importante esse exame? Muito importante. Nesse exame, a gente vai ver se a respiração está correta, se o coração está batendo de maneira correta, homogênea, se tem alguma intercorrência no quadril da criança. Então, a gente tem umas manobrinhas que a gente faz para ver se o quadril da criança está na posição correta. Então, a gente vai ver o abdômen, vai ver se tem alguma coisa que chame a atenção negativamente. A criança acabou de nascer. Então, a gente vai olhar a criança como um todo para ver se tem alguma coisa que chame a atenção. É um primeiro exame. A gente brinca que é o primeiro teste que a criança passa, né? E a gente vai dar a primeira nota da criança, que na verdade o pediatra já deu, né? Então, ela é dada com 1 minuto e com 5 minutos de vida. Então, o pediatra provavelmente já deu a nota, tá? Essa nota é de 0 a 10 e a gente analisa realmente respiração, cor, tônus da criança. A gente examina algumas coisas que podem ser feitas muitas visuais. A gente olha e vê, tá? E as notas menores que 7 são notas que preocupam um pouquinho mais. Notas 8, 9 e 10, passou no teste com louvor. Tati, meu filho teve uma nota 7. Provavelmente o pediatra teve que fazer alguma manobra para essa nota recuperar. Então, o que não pode é no 5º minuto a gente ainda ter uma nota 7.
Tati, isso significa que aconteceu alguma coisa de grave com o meu bebê? Não. Essa nota é muito mais para nós pediatras, para a gente saber o que a gente tem que fazer e até mesmo para sinalizar para os próximos pediatras da criança que aconteceu alguma coisa naquele momento do parto. Então, são indicativos para a gente que aconteceu alguma coisa que precisou de uma manobra mais imediata com aquela criança. Então, isso chama-se Apgar, o nome bonito da gente, tá? Então, é o Apgar, ele é dado com 1 e com 5 minutos, tá bom? E aí, o pediatra, ele vai ver o que além disso? Peso, altura e o tamanho da cabeça da criança. Então, a gente pega uma fita métrica e mede a cabeça da criança. Isso é importante? Muito importante. Por quê? Porque são alterações, por exemplo, microcefalia ou a cabeça grande demais. Então, o peso, a gente vai ter que avaliar se o peso está pequeno demais ou grande demais. E a altura é o que menos influencia, aí é para a gente só acompanhar mesmo, tá? E a gente dá uma tempo para a criança. Existe uma marcação que chama-se capurro. Ela tem, inclusive, dentro da caderneta de vacina do seu filho. O que é o capurro, gente? O capurro é uma nota que nós pediatras damos para a idade gestacional. Então, a gente sabe, por exemplo, que a idade gestacional da mãe, pelo ultra, pela gestação, é 39 semanas. Mas a gente confere isso no bebê. Então, a gente tem marcadores no bebê que dão a idade gestacional da criança. Curva da mão, curva do pé, a pele, a característica da pele. É uma tabela, gente, difícil. Assim, a gente tem até cola, tá? Então, é uma tabelinha que a gente pontua e a gente, de acordo com os pontos, a gente soma, divide, tem umas regrinhas e a gente dá a data da criança. Então, por exemplo, 39 semanas mais 3 dias, 38 semanas mais 6 dias, que pode ser até um pouco diferente da idade gestacional. Geralmente, quando tem diferença, é uma semaninha, mas a gente sempre faz o cálculo para verificar. Já aconteceu, por exemplo, de uma mãe achar que o filho é prematuro e quando a criança nasceu, era um capurro de 37 mais 6, 38 mais 2, ou seja, não era prematuro. A data, provavelmente, de ovulação daquela mulher foi um pouquinho antes do que a gente imaginava. Então, o capurro é super importante para a gente analisar, principalmente, se a criança está no peso adequado, se a criança está no peso abaixo ou se a criança está um pezinho acima do normal. Então, isso tudo o pediatra faz, ó, rapidinho, gente. Então, assim, às vezes em 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos, a gente já consegue fazer isso e devolver a criança para o colo da mãe. O que além disso vai ser feito com o meu bebê? Vitamina K. E aí a gente vai entrar aí num assunto que muita gente fica prestando atenção. Então, o que é a vitamina K? Ah, a vitamina K é a primeira vacina do bebê? Não. Vitamina K não é vacina. Vitamina K é medicamento. Ele é feito de forma intramuscular. Ou seja, a gente faz como uma injeção na criança. Mas ele não é uma vacina, tá? Ele é uma vitamina. Por que a gente faz vitamina K? Isso é protocolo da Organização Mundial de Saúde, gente. Então, é obrigatório. Por quê? Para evitar doença hemorrágica do recém-nascido, que é uma doença grave, que pode levar à morte, e a gente não sabe quem vai fazer e quem não vai fazer. Então, a gente tem que fazer em todo mundo. Tati, existe alguma outra vitamina sem ser intramuscular? Existe. Existe em alguns países a vitamina K oral, tá? Só que no Brasil a gente não tem. E o protocolo da vitamina K oral é muito pior, porque você tem que ficar fazendo por dias. Então, aqui no Brasil, a gente optou por fazer intramuscular, porque aí resolve o problema da mãe e não tem que ficar dando remédio oral para aquela criança por tempos. Às vezes, tem protocolos que fazem até por 2 meses de vitamina K. Então, a gente resolve, faz uma injeção e acabou a história, tá? Então,
vai ganhar uma primeira injeção. Tati, e o colírio? Aí a gente entra num assunto super polêmico, que é o colírio, o CREDE. Hoje, graças a Deus, a gente tem até alguns outros, que é a eritromicina, disponível em ambiente particular. Todo mundo tem que fazer? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu gosto sempre de dizer que o CREDE virou vilão. Mas o CREDE salvou muita visão. Então, o colírio de CREDE foi implementado pela saúde pública brasileira há alguns anos, há muitos anos, como forma de prevenção, tá? De doença de gonorreia no olho da criança, causando cegueira, gente. Então, era muito importante que a gente fizesse. E a gente não sabia quem tinha gonorreia e quem não tinha, porque não existia exame. Então, a gente tinha que fazer em todo mundo que nascesse de parto normal ou onde a bolsa tivesse rompido. Então, até cesárea, a gente fazia o CREDE. Qual era o grande problema do CREDE, gente? Qualquer medicação tem efeito colateral. E o CREDE, ele tinha o efeito colateral de causar uma conjuntivite química. Então, às vezes, o olho da criança ficava vermelho, ficava coçando, saía secreção por conta do CREDE. Mas que, gente, era o menor dos problemas, porque a gente não sabia quem ia ficar cego e quem não ia ficar cego. Então, a gente precisava resolver. E a gente resolveu. A gente diminuiu quase zero a cegueira por gonorreia no Brasil. Só que hoje, graças a Deus, a gente tem exames que a gente pode fazer na mãe para saber se ela tem uma DST antes do parto. Então, o CREDE, hoje, ele não é mais obrigatório na rede particular. Ele continua sendo obrigatório na rede pública, tá? Porque a gente não tem exames de DST disponível para todo mundo. Então, ele continua sendo obrigatório na rede pública. Mas na rede particular, depende de cada equipe e depende de cada pediatra. Eu acho que depende do que você conversa com o pediatra. E por isso é tão importante a consulta pré-natal pediatra. Então, quando a gente tem a certeza de que não tem nenhuma DST, a gente pode optar por não fazer, mesmo que seja um parto normal. Conversa entre pediatra e mãe. Custo-benefício. Tati, e o CREDE é a melhor opção? Hoje, graças a Deus, a gente tem um outro colírio, chama-se eritromicina, tá? Em que os efeitos colaterais dessa conjuntivite química são menores ainda. Então, algumas pessoas até optam por fazer a eritromicina, mesmo sabendo que não tem nenhuma DST, por via das dúvidas e porque o risco hoje de uma conjuntivite química pela eritromicina é menor. Eu, Tatiane, eu peço exame de vista para todos os bebês depois. Então, todos os meus pacientes depois vão fazer exame de vista com o oftalmologista. Então, eu fico mais tranquila. Depois disso, o que vai acontecer na sala de parto? Mãe. Então, a mãe vai pegar o seu bebê e vai ficar com o seu bebê o tempo inteiro. Não precisa ir para a incubadora, não precisa ir para vidro, não precisa ir para nada, a não ser que tenha algum distúrbio que faça com que tenha necessidade. Então, a criança não está respirando bem, a criança está muito gelada e que a gente precise. Mas, de resto, é colo de mãe. Tati, preciso fazer alguma vacina na sala de parto? Então, assim, tem alguma vacina que obrigatoriamente eu tenho que fazer ao nascer? Não. Pode ser te oferecida a vacina de hepatite B, que é a vacina que a gente faz ao nascer, mas ela também pode ser feita posteriormente no posto de saúde. Então, é opção de pai e mãe se vai fazer naquele momento ou se pode fazer depois. A única alternativa assim, que a gente tem que fazer no momento ao nascer é quando sabidamente a mãe tem hepatite B. E aí é outra história, tem um soro, tem um monte de coisa que a gente tem que fazer com aquela criança para evitar a transmissão de hepatite B. Então, é isso. Então, resumindo, aquela dica de final de vídeo. Primeiro, que tem que estar na sua cabeça.
respeitar a Golden Hour. Então, tem que conversar com a sua equipe de parto, tem que estar com isso na cabeça do quão é importante que essa Golden Hour seja respeitada. E que você fique com o seu bebê e que você fique no colo e não ele saia direto de você para uma cama que não é o seu colo. Claro, isso respeitadas as condições clínicas. Então, se tiver alguma intercorrência, não tem nem papo. Vai ser feito manobras para que o seu bebê fique bem. Mas se estiver tudo normal, aquela magia do parto, seu bebê vai ficar com você. Então, primeira dica, respeitar a Golden Hour. Segunda dica, vai tomar vitamina K. Então, vai ganhar a primeira injeçãozinha, vai chorar, mas é importante para a prevenção de doença hemorrágica do recém-nascido. O colírio vai ser conversado entre você e a sua equipe. Então, a sua equipe vai estar ciente se você vai querer ou não usar o colírio. E de resto, aproveite o momento, porque é literalmente único o momento do nascimento.